Fala, corujinhas! Eu sou a Estela, do Pincelando 3D. No vídeo de hoje, eu vou mostrar todo o processo de pintura dessa peça aqui. Ele é o Dwight, é um personagem do Dead by Daylight. Quem conhece esse jogo já deixa o comentário aqui embaixo e me fala se gosta ou não. Eu, particularmente, gosto bastante desse tipo de jogo. Se você curte impressão 3D, pintura ou quer dar vida às suas criações, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Fica comigo aqui até o final. Então, eu comecei fazendo a criação do modelo junto com meu marido, no próprio computador. Ele é um modelo que a gente mesmo que criou. E depois disso, a gente transformou ele em 3D no Maker World. Ele é um site super bacana. Você que está iniciando agora na parte de impressão, lá dá para fazer a criação de algumas coisinhas super legais e também tem muito projeto bacana para vocês poderem baixar e fazer no fatiador de vocês. É muito legal mesmo. Se vocês não conhecem, o que eu acho difícil, porque ele é bem conhecido no mundo da impressão, mas se você não conhece, vale a pena dar uma olhadinha nele, que é muito bacana mesmo. Então, depois da gente criar o projetinho e transformar ele em 3D no Maker Word, nós colocamos ele no nosso fatiador. O que nós usamos é o Creality Print, que é da própria Creality, porque nós temos a Creality High Combo, então fica mais fácil para a gente fazer o fatiamento dela e mandar para impressão. O projeto todo ele foi feito, então, em material de PLA, na cor amarela, mas a cor independe para quem vai fazer a pintura, não tem necessidade de ter uma cor específica da peça quando você vai pintar, porque ela vai mudar totalmente. Então é isso, acompanhe agora a parte então da produção. Agora com a peça feita, eu vim fazendo a retirada do suporte dela. O suporte ele é bem importante para a peça deixar de ter defeitos na hora da impressão, ou derretimento mesmo do próprio PLA. Essa parte já está finalizada, ele fica assim, sem o suporte. Depois, então, do suporte retirado, eu venho com a parte da lixa. Eu uso uma lixa elétrica de nail art. Ela foi bem baratinha, eu achei na Shopee. Se eu não me engano, eu paguei em torno de 23 a 25 reais. Ela vem com bastante modelinho de lixa e como as lixas são bem pequenininhas, dá bastante para chegar nas partes menorzinhas ou pegar detalhes que são bem pequenininhos. Então eu gosto bastante de fazer a primeira parte de lixa com ela. Depois disso, eu fiz a parte da modelagem no Durepox. Então se você está começando agora nessa parte de criação, algumas partes da peça ou algumas coisinhas a gente consegue corrigir com o Durepox. Então é muito bom ter. E eu comprei também um kitzinho de pincel de modelagem, esse que usa para biscuit, e ele funciona super bem, pelo menos para mim está funcionando super bem na parte do Durepox. O segredinho do Durepox é sempre que você for fazer a modelagem, molhar um pouquinho o pincel na água para o Durepox não grudar no pincel e não sair também do lugar. Então, sempre molha a pontinha do pincel, faz a modelagem de novo, e vai fazendo dessa forma para conseguir ter uma modelagem bacana com ele. Então eu comecei modelando primeiro a mãozinha que fica no rostinho do Dwight, que não saiu tão bem na impressão e eu preferi deixar ela bem perfeitinha. Depois disso, eu arrumei uma parte do óculos do Dwight, que realmente o óculos dele veio com um defeitinho maior na impressão, então foi necessário mesmo fazer esse tipo de correção. E fiz a correção também da mãozinha que segura a lanterna para deixar um pouco mais evidenciado os dedinhos dele segurando a lanterna. Feita então a modelagem e a primeira lixação e a modelagem, eu venho com a lixa 300, 400 e 600. Todas elas são lixa d'água, você encontra em qualquer loja de material para construção. Eu gosto de cortar ela pequenininha porque eu não tenho feito peças tão grandes. Então, para mim, fica mais fácil cortar a lixa em tamanhos menores para fazer essa parte essa etapa da pintura. Todas elas eu sempre coloco um pouquinho de água para poder facilitar na hora de lixar. E faço então exatamente na ordem, na 360, 400 e a 600. Eu lixo bem até sentir que a peça ficou bem lisinha, bem niveladinha, porque eu pelo menos gosto de deixar o mais lisa possível e com menos marca de impressão possível. Então, quem conhece já a parte da impressão 3D, o material PLA, sabe que é normal ter as linhas da impressão. Como eu trabalho com a pintura, para não deixar evidente que foi feito de fato com plástico PLA, eu lixo o máximo que eu consigo para deixar o mais lisinho, o mais
perfeitinha possível para dar o efeito de que realmente não foi feita em impressão 3D. Depois de toda essa parte de lixar, de modelar, eu venho com o álcool etílico, esse que compra em mercado mesmo, passo com uma flanelinha para tirar qualquer resquício da lixa. Então, qualquer poeirinha, qualquer restinho da lixa ou do PLA, eu faço toda essa limpeza para deixar o material bem lisinho, bem limpinho, para poder começar a preparar ele já para pintura. Dela bem sequinha, eu venho aplicando o primer. Eu uso esse primer da Acrylex, na cor cinza, mas existem diversos tipos de primer no mercado. Tem o primer automotivo, que é muito utilizado no meio do 3D. Eu já tive ele. Confesso que realmente ele é muito mais prático, ele seca muito rápido e ele pega uma área muito grande na hora de passar esse primer. Porém, ele tem um cheiro muito forte. Como eu moro em apartamento, eu tenho cachorrinho, eu prefiro evitar esse tipo de utilização. Mas independente, se você não consegue usar, assim como eu, o primer acrílico funciona super bem para esse tipo de situação. Uma coisa importante que eu tenho para dizer, tanto na etapa do Durepox quanto do primer, é muito importante que você espere esses materiais secarem bem. O Durepox, normalmente eu deixo pelo menos umas 12 horas para ele secar realmente muito bem. Conseguir fazer a parte de lixar sem ter nenhum tipo de defeito no que eu modelei. E o primer, ele é muito importante estar seco, porque depois dessa etapa a gente já vai começar a colocar a parte da pintura. Então precisa deixar ele o mais sequinho possível para realmente ele não se misturar com a tinta na hora que a gente for fazer a aplicação da nossa tinta acrílica. Depois de tudo isso aplicado, eu venho fazendo a parte do cabelo. O cabelo e o sapatinho do Dwight, eles são pretos. E eu uso o Nanquim. O Nanquim, para mim, ele está sendo o produto mais pigmentado na cor preta, pelo menos, que é a que eu mais uso. E ele pode ser usado tanto no pincel quanto no aerógrafo. Assim, ele é perfeito, ele seca super rápido. No máximo que você vai ter que passar são 2 camadas, mas mesmo assim, somente algumas partezinhas que talvez ficaram menos pigmentadas, mas no geral ele pigmenta muito bem, ele seca muito rápido e eu gosto bastante de trabalhar com ele para as partes pretas. Depois disso, então, a gente vai fazer a parte da pele. Eu já coloquei uma parte de durex em volta do cabelinho do Dwight, porque eu, como ainda sou iniciante nessa parte de pintura, eu ainda não tenho muita segurança, assim, 100% na minha mão, para fazer tudo sem ter nenhum tipo de errinho. Mas ainda assim, com o durex, às vezes eu acabo cometendo alguns erros, mas dá para consertar. O bom da pintura é que a gente consegue passar uma camada em cima da outra e vai fazendo a correção no que for necessário. Pintando o cabelo, fazendo então a parte dele secar, colocando o durex. Eu coloco então a cor, misturo a cor marrom, dourado e branco para criar a cor da pele. Também eu coloquei um pouquinho no off, um pouco de cor rosa bebê para deixar a pele um pouquinho mais rosada. Já faço a aplicação. Eu sinto pelo menos nessas tintas que são as nacionais que eu tenho utilizado, que é a Decorfix e a Acrylex, é que elas são bem transparentes. Então eu passo às vezes de 3 a 4 camadas para chegar no nível de opacidade que eu gosto. Então eu fiz todo esse processo na pele dele, depois de misturar as tintas, eu vim aplicando, fiz algumas camadas, até achar que já estava suficiente para o que eu gosto. Depois disso também, eu já passei um pouquinho o processo, já fiz a pintura da calça do Dwight. A calça eu fiz somente mesmo com uma cor, que é um marrom da Acrylex. E venho agora fazendo a parte da camiseta. A camisetinha dele, original no jogo, é uma cor mais acinzentada. Então eu misturei o branco com o preto para chegar na tonalidade de cinza que eu queria. E fiz a gravatinha dele e o detalhezinho do cinto. Não fiz isso na gravação, mas eu fiz alguns detalhes restantes, que é então a gravatinha dele, que ficou nesse tomzinho preto e vermelho, o cintinho dele, que é o preto e o marrom, a lanterninha dele, que eu também tinha pintado junto com a camiseta cinza, eu passei a tinta metálica prata da Acrylex, e fiz o detalhe do olho, do óculos e passei um pouco de betume para dar essa sensação de que ele tá sujinho na roupa e no rostinho, porque o jogo, quem não conhece, só para vocês entenderem, ele é um jogo de sobrevivência de terror.
e ele é um dos sobreviventes, então, como ele tá tentando escapar, ele acaba se sujando, tentando na fuga, né? Então, para tentar deixar o mais pertinho possível do que é o jogo e transmitir essa sensação do jogo, eu preferi deixar ele um pouquinho sujinho de betume. Também usei a parte do verniz, eu uso o verniz acrílico fosco, da Acrylex, eu diluo ele com um pouquinho de água e passo então em todo o bonequinho. Só uma dica, como eu passei aqui a parte de tinta metalizada, se eu passar o verniz fosco, vai perder todo esse efeito. Então, na lanterna especificamente, eu passei o verniz brilhante para deixar ela ainda com essa sensaçãozinha de que realmente ela é de metal. Então é isso, o bonequinho ele ficou pronto dessa forma. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo com o passo a passo completo, ou só mesmo do preparo do boneco, com uma musiquinha de fundo, vocês podem me falar. Eu só não coloquei ele inteiro mesmo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo para vocês. E são processos longos, são etapas longas, e por isso que eu acabei tirando algumas partes. Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Eu particularmente gostei muito. É um bonequinho muito especial para mim, que está sendo uma das minhas primeiras produções mesmo para outra pessoa. Espero, inclusive, que a pessoa goste muito, que eu fiz com muito carinho. E se você gostou, já deixa o seu like, comenta aqui o que você achou, o que você gostaria que eu pintasse, ou o que vocês têm dificuldade na pintura, que eu vou tentar ir atrás de ajudar vocês no que eu puder. Se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, com os seus amigos, com quem gosta de pintura. Quem sabe quem não gosta também descobre que é um hobby legal e que vai gostar também. Continua aqui com a gente sempre. E é isso, muito obrigada. Tchau!